Amigos e amigas que nos acompanham pela Canção Nova, estamos começando mais um programa Escola da Fé. Este é um programa que, praticamente como todos da Canção Nova, leva a você aquilo que está no coração da igreja, aquilo que é a nossa fé, a nossa espiritualidade, aquilo que nos ajuda a caminhar para Deus. Vamos pedir ao Senhor a sua graça, a sua bênção, para que a gente possa realizar bem esse programa. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, Deus bendito, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedindo a Nossa Senhora, nossa Mãe, que esteja intercedendo por nós todo o tempo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Lembrando que a igreja tem também um pai, um patrono, São José, rogai por nós. A igreja tem um protetor poderoso, São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos, vocês que estão aqui no nosso auditório, uma alegria recebê-los aqui. Temos aqui amigos e amigas da cidade de Amparo, em São Paulo. Quem são? Beleza, está aí. Contagem, Minas Gerais. São Paulo, capital. Guarambi, na Bahia. Mucambo, no Ceará. Carqueijó, também no Ceará. Fortaleza, Ceará. São Pedro de Aldeia, Rio de Janeiro. Volta Redonda, Rio de Janeiro. Colatina, no Espírito Santo, Arcos, em Minas, Cachoeira Paulista, São Paulo, e Conceição Aparecida, em Minas Gerais. Sejam bem-vindos à Canção Nova, sejam bem-vindos aqui também à nossa Escola da Fé. Quero lembrar e quero fazer um convite para dois eventos que eu vou estar pregando ainda nesse mês de setembro. Neste final de semana agora, sábado e domingo, estarei na cidade de Pouso Alegre, Minas Gerais, na comunidade Guadalupe, fundada pelo nosso querido amigo Tatar, que foi tantos anos coordenador nacional da Renovação Carismática Católica. Estaremos lá na Diocese de Pouso Alegre, lá na sede da comunidade Nossa Senhora de Guadalupe, um evento muito importante sobre ciência e fé em harmonia. Eu tenho até um livro com esse título, Ciência e Fé em Harmonia. A fé e a ciência são duas irmãs. João Paulo II disse que a fé e a razão são as duas asas com as quais o espírito humano alça voo para contemplar a verdade, né? Sem fé, a gente cai no racionalismo, mas sem razão, a gente cai no fideísmo. É uma fé meio enlouquecida, meio fanática, como desses muçulmanos radicais, né? Que saem por aí degolando as pessoas lá no Oriente Médio. Uma coisa. É uma fé sem razão, né? Enlouquece, vira fanatismo. E a razão sem a fé vira racionalismo, vira ateísmo. Então tem que ter as duas asas, né? É isso que nós vamos conversar lá em Pouso Alegre, mostrando que inúmeros cientistas do mundo foram padres. Aliás, quem descobriu o Big Bang, a maior descoberta da física moderna, como é que começou o universo, foi um padre da igreja, um jesuíta, padre Georges Lemaitre. E agora, esse imenso acelerador de partículas que foi construído lá na Europa, né, no Centro de Energia Nuclear da Europa, provou que o Big Bang de fato existiu, e existiu exatamente como o padre Georges Lemaitre previu. Coisa maravilhosa, né? Parece que Deus quis que um padre mostrasse para o mundo como é que o mundo começou, a partir do nada, de um ponto, uma singularidade física, que dali surgiu o universo. Uma coisa extraordinária. Muito bem, estarei também no dia 19 de setembro, vai ser um dia só, na cidade de Maringá, um evento muito importante, um evento que é chamado Primeiro Congresso de Empreendedores.
Empreendedores não quer dizer empresários, não. Toda pessoa que tem uma iniciativa. Funda uma ONG, por exemplo, funda uma obra de caridade, faz um trabalho na igreja. A pessoa que é empreendedora, tem iniciativa. Como é que você pode ter iniciativa do reino de Deus? Vai ser um dia de oração, também de cura interior, de pregações. Vou falar um pouco sobre o trabalho cristão. Vou falar um pouco sobre as bases da nossa fé. E vou falar um pouco também de como é que a gente enfrenta as crises da vida, né? Crises pessoais, crises financeiras, crises sociais, políticas, econômicas, né? Nós estamos vivendo um tempo terrível de crise no Brasil, né? Então, tudo isso aí, quem tem interesse, vai ser lá no Teatro Marista, e tem até um site que você pode acessar, que é o www.empreendedorescatólicos.com. Empreendedorescatólicos.com, você pode participar. Quero lembrar também que nós estamos num mês muito importante. Claro, todos os dias são importantes, todos os meses são importantes, mas esse mês de setembro nós temos muitas festas religiosas, litúrgicas, que a gente não pode esquecer. 8 de setembro, nascimento de Nossa Senhora. Por que 8 de setembro? Porque a concepção dela foi 8 de dezembro, né? Festa da Imaculada Conceição. Você conta 9 meses, vai cair em 8 de setembro. Então está aí pertinho, semana que vem. É o dia de você dar um presente para Nossa Senhora, porque é o nascimento dela. Vai pensando aí o que você vai entregar para ela, tá bem? Depois, a gente tem 14 de setembro, exaltação da Santa Cruz. 15 de setembro, Nossa Senhora das Dores, aquela que encontrou o Cristo no caminho do Calvário, flagelado, coroado de espinhos. Depois viu ele ser crucificado, levantado na cruz, assistiu aquele sofrimento de 3 horas, não é? A espada de Simeão, que foi até o fundo da alma de Nossa Senhora. E temos no dia 30 de setembro, o dia do grande São Jerônimo, que traduziu a Bíblia do hebraico e do grego para o latim, a pedido do Papa Dámaso, porque não havia uma boa Bíblia em latim, né? Aí surgiu a Vulgata, que praticamente é a base de todas as Bíblias que hoje nós praticamente usamos. Então, a gente não pode esquecer essas datas importantes aí no mês de setembro. Bem, hoje vamos continuar estudando o sacramento da Eucaristia. É um sacramento, claro, é o mais importante. Por quê? Porque os outros sacramentos transferem a graça. A Eucaristia transfere o próprio Deus. Não é? Essa é a diferença. Todos os sacramentos são fundamentais, mas a Eucaristia é por excelência. Então, nós já tratamos aqui de muitas coisas. Eu vou terminar com alguns pensamentos de alguns padres da igreja, depois nós vamos começar a mostrar o que o Código de Direito Canônico fala da Eucaristia. Porque o Código de Direito Canônico é que regula toda a vida da igreja, inclusive os sacramentos e etc. Né? É importante a gente conhecer o que a igreja normaliza sobre o sacramento da Eucaristia, porque é o sacramento mais importante. Muita gente faz coisa errada na celebração, na participação, porque não conhece o que a igreja ensina. Então, a gente quer aqui, numa aula de catequese, ensinar isso. Okay? E depois eu quero também, na aula subsequente, falar um pouco dos milagres eucarísticos mais importantes. Aqueles que a igreja não tem dúvida que foram autênticos. Claro, tem mais de 200 milagres eucarísticos noticiados pelo mundo, mas tem alguns que a igreja não tem dúvida. Então, eu quero mostrar também esses um pouco. Bom, vamos começar então. Não sei se o nosso slide está funcionando, tá? Não? Então, eu vou começar aqui por enquanto na folha, depois a gente vai acessar aqui. Bom, eu parei na aula passada, exatamente eu estava falando dos frutos da Eucaristia. Né? E um pensamento muito bonito aqui de Santo Ambrósio. Santo Ambrósio é aquele bispo de Milão que batizou Santo Agostinho. Né? Fantástico, Santo Ambrósio, doutor da igreja. Santo Ambrósio dizia assim: se anunciamos a morte do Senhor, anunciamos a remissão dos pecados. Se toda vez que o sangue é derramado, o é para a remissão dos pecados, devo recebê-lo sempre, para que perdoe sempre os meus pecados. Eu que sempre peco, devo ter sempre um remédio. Então, Santo Ambrósio se referia à Eucaristia como um santo remédio, que cura os nossos pecados, as feridas que o pecado deixa na nossa alma. E é bonito que ele diz aqui: eu que sempre peco, devo
ter sempre um remédio. Então, não há dúvida que o melhor sustento, o melhor remédio para a nossa caminhada é a Sagrada Eucaristia. Ok? Eu quero, inclusive, mostrar aqui hoje duas orações muito interessantes de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, doutor da igreja, era um homem eucarístico. Né? Ele disse que quando ele estava naquelas reflexões teológicas dele, que ele não achava a resposta, ele chegava no sacrário, encostava a cabeça no sacrário, às vezes até abria o sacrário, punha a cabeça lá dentro e dizia para Jesus: me ilumina, me inspira. Né? E, na hora da morte de São Tomás de Aquino, Jesus disse para ele: muito bem, Tomás, você falou muito bem de mim, parabéns, Tomás. Claro, o homem escreveu a Suma Teológica, né? Depois daquela Suma contra os gentios, e Jesus perguntou para ele: Tomás, o que você quer de presente? Ele disse: nada, Senhor, eu quero o Senhor, nada mais. O Senhor me basta. Né? O Senhor me basta. Era um homem eucarístico. Né? Então, o São Tomás de Aquino colocava isso. A Eucaristia fortalece a caridade, que na vida diária tende a esfriar. É outro pensamento que a igreja dele. A Eucaristia, ela fortalece a caridade, que no dia a dia tende a esfriar. Por quê? Porque nós temos dentro de nós uma raiz egoísta, do pecado original, e que esfria a caridade. Aquela caridade que São Paulo fala na carta aos Coríntios, né? A caridade é paciente, a caridade é bondosa, a caridade não busca os seus próprios interesses, a caridade tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não passa jamais. Né? De vez em quando a gente perde a paciência, né? Com os outros, a gente xinga, a gente revida, a gente peca contra a caridade. Né? A Eucaristia mantém a caridade estabilizada. Interessante esse fruto da Eucaristia. Rompe as amarras desordenadas com as criaturas e enraiza no Cristo. Olha que bonito, né? Rompe a nossa dependência às criaturas e volta o nosso olhar para Cristo. O Papa João Paulo II dizia que o pecado original, ele tirou os nossos olhos de Deus e prendeu os nossos olhos nas criaturas. Né? Nas criaturas, não é só criaturas humanas, é tudo que é criado. O dinheiro, o prazer, as pessoas, os bens materiais. Né? Tira os nossos olhos de Deus e prende nas coisas que são menos importantes. Então, a Eucaristia faz a gente voltar os olhos para Deus, que é o nosso fim, nosso princípio e o nosso fim. Ok? Nos preserva dos pecados mortais futuros. Enfraquece em nós a chamada concupiscência da carne, soberba da vida, enfim, a tendência ao pecado mortal. Né? A oração de São Tomás é esta que está aqui, não vai dar para passar aqui por enquanto, mas se você entrar no meu site, cleofas.com.br, tem todas essas coisas lá no site, você pode depois acompanhar. Mas São Tomás de Aquino deixou duas orações muito interessantes, tem muitas orações de preparação para a Eucaristia. Eu escrevi um livro, né, Orações de Todos os Templos da Igreja, onde eu coloco muitas orações, mas São Tomás deixa duas muito interessantes. Uma para você rezar antes de você comungar e outra para você rezar depois que você comungou. A oração de São Tomás, para você rezar antes da comunhão, é esta. Ele diz assim: ó Deus eterno e todo-poderoso, eis que me aproximo do sacramento do vosso Filho único, nosso Senhor Jesus Cristo. Impuro, venho à fonte da misericórdia. Cego, venho à luz da eterna claridade. Pobre e indigente, eu venho ao Senhor do céu e da terra. Quero, pois, imploro, pois, ele diz, imploro, pois, a abundância de vossa imensa liberalidade, para que vos digneis curar a minha fraqueza. Então, ele já se aproxima da Eucaristia pedindo que Jesus venha curar a fraqueza. Os santos diziam, ele quer ser, né, desejado. Santo Agostinho dizia, ele se esconde naquele pão porque ele quer ser procurado, quer ser desejado, quer ser amado. Né? Imploro, pois, a abundância da vossa imensa liberalidade,
para que vos digneis curar a minha fraqueza, lavar as minhas manchas, iluminar a minha cegueira, enriquecer a minha pobreza e vestir a minha nudez. Olha quanta coisa São Tomás pedia. Olha aí, curar a fraqueza, lavar as manchas, iluminar a cegueira, enriquecer a pobreza e vestir a nudez. Que eu receba o pão dos anjos, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, com o respeito e a humildade, a pureza e a fé, o propósito e a intenção que convém à salvação da minha alma. Então, se preparar para a comunhão. Que eu receba o pão dos anjos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, com respeito, humildade, pureza, fé, propósito e a intenção que convém à salvação da minha alma. Dai-me a receber não só o sacramento do corpo e do sangue do Senhor, mas também o seu efeito e a sua força. Receber não só o Senhor, mas também o efeito, a força que Ele traz. Ó Deus de mansidão, dai-me a acolher com tais disposições o corpo do vosso Filho único, nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele recebeu da Virgem Maria, que eu seja incorporado ao seu corpo místico, a igreja, né? Quem é incorporado a Cristo, incorpora a igreja, e contado entre os seus membros. Ó Pai cheio de amor, fazei que recebendo agora o vosso Filho sob o véu do sacramento, né, possa na eternidade contemplá-lo face a face. Ele que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Esta é a oração de São Tomás de Aquino antes da comunhão. Por que eu estou lendo essa oração? Apenas para dizer o seguinte, não quero que você guarde nem decore essa oração. Se quiser, é bom. Mas é que você se prepare para receber Jesus. Ele fala em disposições. Nós todos somos pecadores, mas a gente tem que se aproximar da Eucaristia com as disposições necessárias, para que a Eucaristia produza em nós os seus efeitos, que São Tomás de Aquino pede a Jesus. Vamos fazer um primeiro intervalo, daqui a pouquinho a gente já volta. Espera aí.